Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos,
mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos e ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus.
agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença. Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai,
a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, Ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder.
essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção. Se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital,
um casal que esteja em crise, qualquer coisa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela Tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a Tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A Tua palavra nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o Teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em Ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na Tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as Tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa. Que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores.
livra-nos do mal, guarda-nos de toda tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família e que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência. Eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar o agir de Deus. Esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso: esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, aos poucos, você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp, só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular.
e todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes, porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade? Senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência, não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente.
Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida. A herança que o Senhor tem para nós está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo o que estamos vendo acontecer lá fora. Que nós possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos. Acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti. Nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você sabe qual é um dos salmos mais impactantes da Bíblia? Hoje eu vou ler ele para você. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que Deus está preparando algo extraordinário para você. Eu sei que apesar de toda a luta, de todo o cansaço, de todo o peso que você está sentindo, existe um propósito maior sendo revelado na sua vida agora. As batalhas que você tem enfrentado, os desafios que parecem insuperáveis, não são o fim da sua história. Eu profetizo que o Senhor vai levantar você do chão, vai renovar as suas forças e esse desânimo, esse peso vão cair por terra em nome de Jesus. Eu creio que hoje você vai experimentar um renovo de Deus que vai trazer a sua alegria de volta, a sua esperança de volta. E aquilo que estava te paralisando será transformado em uma plataforma de vitória. Agora ouça com atenção o que a palavra de Deus tem a dizer. O Salmo 38, no versículo 8, nos traz uma das falas mais impactantes de Davi. Diz assim: Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado.
meu coração geme de angústia. Irmãos, quando lemos essas palavras, conseguimos sentir a dor e o sofrimento profundo que ele estava enfrentando. Davi, um homem conhecido como adorador, alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus, estava agora no fundo do poço, totalmente arrasado, sem forças e, pior ainda, sem entender o porquê de ter chegado a esse ponto. Quantas vezes nós também nos encontramos assim? Momentos em que parece que as forças se esgotaram, em que o desânimo toma conta de nós e a esperança começa a desaparecer. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante hoje, se sentindo desanimado, desencorajado, sem entender por que está vivendo essa fase de tanta angústia. Como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, você pode estar se perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer esse sofrimento? Será que o Senhor me abandonou? Essa angústia que Davi expressa no Salmo 38 não é algo novo ou exclusivo dele. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por fases assim. Fases em que não entendemos por que o vazio toma conta do nosso espírito, por que a tristeza e o desânimo nos afligem, mesmo quando estamos buscando a Deus de todo o coração. Davi era um homem de fé, um adorador dedicado, mas mesmo assim ele enfrentou esses momentos de profunda tristeza e depressão. Ele se sentia fraco, esmagado pela vida, e seu coração gemia de angústia. E o que mais atormentava Davi era o fato de não entender como ele havia chegado a esse ponto. Ele era um homem que tinha fome de Deus, alguém que amava estar na presença do Senhor. E agora ele se via completamente derrotado, sem forças, sem esperança. Assim como muitos cristãos hoje que estão desanimados, se sentindo distantes de Deus, Davi tentou entender o que havia acontecido. Ele começou a se questionar: será que foram os meus pecados que me trouxeram até aqui? Será que os meus erros passados me condenaram a viver essa angústia? Davi deve ter se lembrado de suas falhas, de seus pecados e se perguntado: será que os meus atos impensados me feriram tanto que agora não há mais esperança para mim? Talvez você também já tenha se feito essa pergunta. Talvez você tenha olhado para a sua vida, para as suas escolhas e se sentido esmagado pelo peso dos erros do passado. Talvez o inimigo tenha lançado em sua mente pensamentos de acusação, de condenação, dizendo que você não é digno do amor de Deus, que você foi longe demais, que agora é tarde para voltar. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Deus não está castigando você. O que você realmente está enfrentando não é o resultado de uma ira divina, não é uma punição pelos seus pecados. Muitas vezes, o desânimo e o desencorajamento que sentimos são ataques diretos do inimigo, que usa esses sentimentos como armas para nos afastar de Deus, para nos fazer desistir da nossa caminhada de fé. Satanás sabe que quando estamos desanimados, nos tornamos vulneráveis. É por isso que ele lança sobre nós um espírito de desânimo, um espírito maligno que tenta nos fazer acreditar que não existe mais esperança. Se inscreva aqui no canal para você ter todos os dias esse tempo com Deus, que eu chamo de Minuto com Deus. Aproveite e ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber um aviso direto do YouTube toda vez que tiver uma palavra nova aqui para você. Davi, no Salmo 38, expressa esse sentimento de estar sob um ataque demoníaco. No verso 1, ele clama: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi achava que estava sendo punido por Deus, mas o que ele estava enfrentando era, na verdade, um ataque espiritual.
o inimigo usa o desânimo como uma de suas armas mais poderosas contra aqueles que são fiéis ao Senhor. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Eu quero te lembrar que toda vez que você decide seguir a Cristo de forma séria e compromissada, isso chama a atenção no mundo espiritual e você se torna um alvo do inimigo. Ele fará de tudo para te desanimar, para te desviar do caminho, para te fazer desistir. Mas eu creio pela fé que você não vai desistir. Você vai se levantar em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo agora mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã. Enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo está te renovando, te dando novas forças para continuar a sua caminhada de fé. Se você recebe essa palavra, se você concorda, diga amém aqui nos comentários e deixe o seu like no vídeo, pois nesse momento eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar agora a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quantas vezes nos sentimos fracos, abatidos, sem forças para continuar? Quantas vezes o desânimo e a tristeza tomam conta de nós e não sabemos o que fazer? Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu clamo agora pelo Teu toque sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, dessa pessoa que se encontra desanimada. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes o inimigo tem lançado setas de desânimo, de medo, de acusação sobre a mente dela, fazendo com que ela acredite que não há mais esperança, que o Senhor não a ama mais. Mas em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito contrário, todo espírito maligno, todo sentimento que não procede do Senhor, que tem tentado roubar a paz, a alegria e a esperança dessa pessoa. Senhor meu Deus, eu também quero colocar diante de Ti aqueles que estão com causas na justiça. Quantas vezes essas batalhas judiciais têm trazido peso e desânimo ao coração dos Teus filhos. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o justo juiz, que defende os Teus filhos, que faz justiça aos oprimidos e que age em favor daqueles que confiam em Ti. Que a verdade prevaleça nessas situações, que a justiça do Senhor seja manifesta e que o Teu favor esteja sobre aqueles que estão enfrentando essas lutas. Que o Teu Espírito Santo possa agora, Deus, ministrar ao coração e à mente dessa pessoa, trazendo um renovo, uma nova esperança, que ela possa lembrar que é filha do Senhor, amada, escolhida, perdoada por Ti através do sangue de Jesus. Que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que o Senhor tem um propósito grandioso para a vida dela. Tira, meu Deus, todo o peso, toda a opressão, todo o desânimo e traz uma nova motivação, uma nova força. Que ela possa se levantar agora mesmo e retomar a sua caminhada contigo. Que ela volte a sentir a alegria da salvação. Que o coração dela se encha de paz, de esperança, de fé. E que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro para que toda a acusação do inimigo caia por terra agora. Que essa pessoa que está me ouvindo experimente hoje um renovo espiritual tão grande que ela volte a sonhar, a sorrir, a crer e a lutar pelos Teus propósitos na vida dela. Que ela volte para os Teus braços, ó Deus, e encontre descanso, paz e alegria em Tua presença. Eu declaro pela fé que essa pessoa que me ouve é mais que vencedora, que o desânimo não terá mais poder sobre a vida dela e que ela será usada de maneira sobrenatural pelo Senhor para cumprir o Teu propósito aqui nessa terra. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você toma posse pela fé, se você concorda com essa oração, declare aqui nos comentários: eu creio. Amém?
Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu me lembrei da canção do nosso querido irmão Lázaro, que descanse em paz e repouse na eternidade. A música dizia assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Sabe, irmãos, tem dias que a gente já amanhece desanimado, pois logo no início do dia já nos lembramos de tudo aquilo de ruim que aconteceu ontem. Ou quem sabe, tudo aquilo que ficou pendente. São tantos problemas e obrigações que nos sufocam e já fazem com que a gente esteja ansioso logo nos primeiros minutos do dia. No meio de tantos problemas e preocupações, a voz suave, doce e poderosa do Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados de Deus. E isso restaura em nós a esperança e nos faz pensar: ainda bem que eu tenho Deus do meu lado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, independente da sua religião, independente da sua crença, pois Jesus é um só e Ele fala com todos nós da mesma maneira, todos os dias. A Bíblia diz em Salmos 46, versículos 1 e 2, o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem ao meio dos mares. Onde você estaria se Deus não estivesse com você em todos os momentos? Onde você estaria se Deus não tivesse tirado você de onde você estava no passado e te colocado em um novo caminho, no caminho da luz e da paz? Jesus nos resgatou e ainda bem. Por causa de Jesus, nós temos esperança, temos alegria e temos um propósito de vida. Tem alguns momentos de sua vida em que as coisas vão parecer fora do controle, sabe? Quando olhamos em volta e não temos ideia de como lidar com aquilo que está acontecendo conosco. Nesse momento, ao invés de você juntar todas as suas forças e tentar fazer as coisas do seu jeito, se entregue na presença de Deus. Declare a sua dependência nele e receba a força que vem dele, que é diferente de tudo aquilo que você já possa ter experimentado na sua vida. O problema da maioria das pessoas é que por causa das tarefas do dia, da rotina, das obrigações e das dificuldades, muitas pessoas se esquecem que Deus também é um Deus de descanso e alívio. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa tirar um momento do dia para respirar profundamente e pensar: ainda bem, eu tenho Deus. Escreva isso aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Ainda bem que eu tenho Deus. Quando tudo dá errado em nosso dia e nós chegamos em casa exaustos e totalmente fragilizados, o que pode alimentar a nossa fé? A certeza de que, ainda bem, nós temos Deus. Quando algo que nós queríamos muito simplesmente não acontece e a nossa expectativa é frustrada, o que nós dizemos? Ainda bem, eu tenho Deus. Quando estamos passando por um momento de tempestade e incertezas em nossa vida, qual é a nossa única certeza? Ainda bem, nós temos Deus. Declare isso durante as batalhas. Declare isso quando estiver frente a frente com o inimigo. Diga em voz alta, diga em oração, diga isso dentro da sua mente. Declare isso até que o seu espírito, a sua alma, entenda que eles não estão só e entendam que o Deus vivo está ao seu lado
Ele está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Esse versículo marca o ponto de reflexão do filho pródigo, quando ele percebe como a vida na casa de seu pai era muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. É um momento de arrependimento e desejo de retorno que nos lembra do amor e da graça de Deus. Nesse momento, irmãos, é como se aquele filho se lembrasse: eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ficar aqui. Ele volta para casa e a palavra de Deus nos diz que, ao avistar o seu filho de longe, o pai vai correndo em direção a ele. Eu tenho certeza que esse filho deve ter tido um pensamento do tipo: ainda bem que meu pai me ama, ainda bem que ele me aceitou de volta. Talvez você esteja aí hoje desanimado, desiludido, se sentindo culpado por coisas que você fez, ou por coisas que você deixou de fazer, ou ainda por ter se afastado da casa do seu pai. Mas eu quero dizer que o nosso Pai nos oferece o perdão. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Salmo 103, verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, você também pode abençoar outras pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, porque através do seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para milhares de vidas que, assim como você, precisam receber essa palavra de esperança e de renovo. Aproveite que você parou para dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E por falar nisso, os membros do canal agora podem fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Se você já se tornou membro do Minuto com Deus aqui no YouTube, acesse no seu celular ou no seu computador a aba Comunidade. Lá você vai encontrar um link que te dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp ou do Telegram do Minuto com Deus. Não se deixe desanimar mais por causa das tempestades, das circunstâncias, pois enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar problemas, dificuldades, doenças, perdas, preocupações, todo tipo de adversidades. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto seus olhos continuarem a se abrir todas as manhãs, você estará recebendo do Senhor uma nova oportunidade de recomeçar e uma chance para poder lembrar à sua alma de que você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Ainda bem que o Deus que criou o universo, aquele que é o início e o fim, aquele que fez tudo surgir apenas com o som de sua doce e poderosa voz, esse Deus mora em seu coração e permanecerá contigo até depois do fim. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, irmãos. E ainda bem que, mesmo que passemos por problemas e dificuldades aqui na terra, nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Afinal, estamos só de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar e viver novamente todos os sonhos que tu tens para nós. Ainda bem que temos o Senhor conosco. Ainda bem que a tua presença nos persegue, seja na mais alta montanha ou no mais profundo dos vales. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes darmos ouvidos ao inimigo e permitirmos que as trevas tomem conta da nossa mente e do nosso coração.
pedimos perdão por todas as vezes que agimos contra a Tua palavra e a Tua vontade. Purifica o nosso coração e nos transforma, Senhor. Eu não saberia o que seria de mim sem a Tua presença, Deus. Eu não consigo imaginar como estaria a minha vida sem o Senhor nela. Tudo o que temos é porque o Senhor nos deu. O fôlego de vida que respiramos agora, o alimento que temos todos os dias, o sol que se levanta e se põe, tudo é permissão do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, pois tudo o que temos vem de Ti. Que esse irmão e essa irmã que me escutam agora possam se lembrar de quem o Senhor é. Todas as vezes que o inimigo os cercar, todas as vezes que as forças do inferno se levantarem contra eles, que eles possam respirar fundo, olhar para Ti e lembrar: ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Pessoas quebrantadas, buscando por um milagre, uma mudança em suas vidas. Eu não conheço o nome de todas elas, Senhor. Nem consigo ler cada pedido aqui. Mas o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um. Restaura o casamento daquelas pessoas que estão orando por essa causa. Dá vida àquele que está morto. Dê cor àquele que está cinza. Cura aqueles que clamam por um milagre, seja para si mesmos ou para alguém que eles conhecem. Que o Senhor derrame a unção da cura, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural. Visita, Pai, aqueles que não conseguem nem sair da cama por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Faça a Tua luz brilhar na mente e no coração dessas pessoas, mostrando-lhes uma saída em meio ao caos que se encontram. Restaura as famílias, Senhor. Promova milagres na vida financeira de cada um. Abre portas de emprego. Ajude essas pessoas a enfrentar as causas na justiça, dando a elas a vitória. Que cada pedido feito aqui seja atendido conforme a Tua vontade, pois cremos que a Tua vontade é o melhor para a nossa vida. E todos os dias, quando o inimigo se levantar, quando nos sentirmos fracos, nós nos lembraremos: ainda bem que Deus está comigo. Ainda bem que o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você uma coisa muito simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você conhece. Não precisa baixar o vídeo, porque quando você baixa o vídeo, ele ocupa um espaço muito grande no celular. Basta você copiar o link aqui do YouTube e enviar nos grupos que você participa. Um simples clique para compartilhar pode mudar a realidade de alguém, pode transformar uma vida para sempre. Nós não sabemos a dimensão do poder de uma palavra quando ela cai em solo fértil. Então compartilhe com todos que você ama, com aqueles que precisam descobrir o amor verdadeiro de Jesus. E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link e enviando para as pessoas. Essa é a melhor maneira de você contribuir com esse ministério. O nosso intuito é apenas um: que todos reconheçam quem Jesus é. Amém? Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus pode mudar a sua vida nesta semana. Deus pode inaugurar um novo tempo para você. Eu creio pela fé que Deus pode usar o início de uma semana para mudar para sempre a nossa vida. Mas será que nós estamos prontos para viver essa mudança? E você realmente quer que as coisas mudem? Porque eu estou falando de mudanças que nem sempre vão ser aquelas que você quer. Algumas coisas precisam ser repensadas na sua vida. Algumas atitudes suas, pensamentos e falas vão precisar parar. E alguns ciclos terão que ser encerrados.
Deus não entra na sua vida para fazer uma mudança pela metade. O mover do nosso Senhor é sobrenatural. Então, é totalmente além do que conseguimos ver, sentir ou ouvir. E se você tem buscado isso para a sua vida, esteja preparado para a mudança definitiva que Deus vai fazer. Só que, mais do que estar preparado para viver a mudança, esteja disposto a caminhar em direção a ela. Deus é um Deus de milagres, mas Ele também é um Deus de aliança. E Ele quer o seu compromisso. Ele quer saber a verdadeira intenção do seu coração. Então, esteja disposto verdadeiramente. Permita que essa semana seja um divisor de águas na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, que são postados aqui diariamente. No final da mensagem, eu quero orar por você, orar pela sua semana, pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva essa frase que eu vou dizer. Escreva assim: eu recebo a sabedoria de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu recebo a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 1 está escrito: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Irmãos, a resposta calma é um reflexo de autocontrole e paciência. Quando respondemos com calma, temos o poder de desarmar situações tensas e evitar conflitos desnecessários. Por outro lado, palavras duras podem inflamar emoções e gerar discórdias. Cultivar essa calma nos ajuda a manter relacionamentos harmoniosos e a resolver conflitos de maneira pacífica. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 2, Salomão escreveu: a língua dos sábios torna o conhecimento atraente, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A sabedoria se manifesta na maneira como comunicamos o conhecimento. Quando a gente fala com sabedoria, nós tornamos o conhecimento atraente e acessível. Isso requer discernimento e uma compreensão profunda dos assuntos. Já os tolos, ao falar sem pensar, espalham insensatez, que pode levar à confusão e ao engano. Provérbios capítulo 15, verso 3, está escrito: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Essa passagem nos lembra da onipresença de Deus e da sua constante vigilância por nós. Ter essa consciência nos incentiva a viver com integridade, sabendo que as nossas ações são sempre vistas pelo Senhor. Isso nos leva a agir com retidão, com honestidade, independentemente de quem esteja nos observando, porque sabemos que Deus vê tudo. Ainda no capítulo 15 de Provérbios, no verso 4, está escrito: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A fala amável, gentil, educada, tem o poder de revigorar e fortalecer o espírito de quem a ouve. Palavras encorajadoras funcionam como uma árvore de vida, proporcionando conforto e alegria. Em contraste, falar de maneira enganosa pode destruir a confiança e esmagar o espírito de alguém. Praticar a bondade e a honestidade através das nossas palavras é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Hoje o Espírito Santo me trouxe a Provérbios 15 e eu quero ler com você ainda o versículo 5, que diz: o insensato despreza a disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência.
A prudência é demonstrada na disposição de acolher a disciplina e a repreensão. A sabedoria está em aprender com as correções e usar essas lições para crescer. Desprezar a disciplina é um sinal de insensatez, enquanto acolher a repreensão revela humildade e desejo de melhoria. E para finalizar, Provérbios capítulo 15, versículo 6. Na casa dos justos há grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. A justiça traz consigo um grande tesouro, um grande benefício, que vai além das posses materiais. Esse tesouro inclui paz, contentamento e segurança. Do contrário, os rendimentos dos ímpios, embora possam ser muitos, produzem inquietação e falta de paz. Viver de acordo com a justiça de Deus proporciona um verdadeiro tesouro que enriquece a vida em todos os aspectos. Pratique essas coisas, receba esse conhecimento, coloque isso em prática nessa semana. Que a sua vida seja regada pela fé e pela sabedoria. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua semana para que você tenha disposição para realmente viver a mudança que Deus tem preparado para a sua vida. Senhor meu Deus, nós nos achegamos a Ti nesse momento com os nossos corações em gratidão e louvor. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana que começa, por cada nova oportunidade que o Senhor nos concede de viver a Tua vontade. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por cada livramento e por cada momento em que podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito. Tu és um Deus bom e fiel, e nós te louvamos por isso, Pai. Reconhecemos nossas falhas e os nossos pecados diante de Ti. Pedimos perdão por todas as vezes em que nos afastamos dos Teus caminhos, por todas as atitudes e pensamentos que não agradaram o Teu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos com o Teu sangue e nos dá um coração novo, disposto a viver em santidade e obediência à Tua palavra. Que possamos a cada dia nos aproximar mais de Ti e viver uma vida que glorifique o Teu nome. Nesse momento, Pai, eu quero interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada dor, cada anseio e cada clamor. Nós te pedimos, venha com o Teu poder e a Tua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Traz cura para os enfermos, restaura os relacionamentos que estão quebrados, dê provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e dê paz para aqueles que estão aflitos. Que o Teu Espírito Santo venha confortar, fortalecer e guiar cada pessoa e cada família aqui representada. Eu oro, Pai, por essa semana que está começando. Que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de crescimento, de aprendizado e de grandes realizações. Que possamos sentir a Tua mão conduzindo cada um dos nossos passos. Que o Teu amor nos envolva e nos dê forças para enfrentar os desafios que vierem. Abre as portas que estão fechadas. Traz novas oportunidades e nos ajuda a sermos instrumentos de paz e de amor, onde quer que estivermos. Que possamos ser luz em meio às trevas e levar a Tua palavra a todos que necessitam. Obrigado, Deus, por estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e nos amando incondicionalmente. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para você adquirir o seu. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a semana de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.